Fala pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje aqui começando a aula 4 a respeito da batalha espiritual. Estamos utilizando aí o livro do Nicodemos. E como sempre, a Rose está aqui dando a honra de me acompanhar nesse estudo. Tudo bem, Rose? Tudo bem, William? A honra é toda minha. Boa tarde, pessoal. Amém. Então, antes de começar, aqueles recadinhos básicos. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Já se inscreva, ative o sininho para você ser avisado quando tiver vídeo novo. E já deixa o seu like também para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e vai te recomendar mais. Se você quiser, no final desse estudo, concorrer ao livro que a gente está utilizando, o livro de Batalha Espiritual do Nicodemos, acessa o link do grupo do WhatsApp que está aí na descrição do vídeo e fazendo parte do grupo lá você vai receber as regras para concorrer ao livro no final do estudo. Agora chega de enrolação e bora para a aula de hoje. Hoje é a aula 4 e a gente vai meditar a respeito da vitória de Cristo. Como a gente já viu nas outras aulas a respeito do assunto da batalha espiritual, a Bíblia deixa bem claro que as forças do mal, elas existem e elas querem nos destruir. E Paulo nos alerta a revestir da armadura de Deus para a gente estar firme contra as ciladas do diabo. Está lá em Efésios 6:11. Então é interessante a gente ler, né? Como faz tempo que a gente não lê essa passagem, a gente acaba esquecendo. Você pode ler pra gente, Rose? Sim, claro. Revestíveis de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, a Bíblia deixa clara essa verdade. O diabo existe, a gente precisa da armadura para resistir. E a Bíblia também ensina que os inimigos da igreja são espíritos perversos, eles são organizados, eles têm lá certo poder e eles estão tentando guerrear contra a igreja. Tudo isso é fato e ninguém vai negar isso, e isso faz parte da batalha espiritual. Só que existe também uma outra verdade a respeito deste assunto que eu acho que as pessoas ainda não se atentaram. Que a Bíblia ensina que as forças do mal, elas já estão derrotadas. A gente está guerreando contra um inimigo já derrotado. Jesus proclamou a sua vitória a partir lá na cruz, quando ele morreu e ressuscitou. Naquele momento, o inimigo já foi derrotado. Então a gente não precisa derrotar Satanás, ele já está derrotado. Só o versículo 12 que fala que a nossa luta não é contra seres humanos, né, e sim contra os principados e potestades que são dominadores deste sistema mundial. Sim, eles são os nossos inimigos. E uma coisa que a gente vai ver no vídeo de hoje é que esses inimigos são inimigos já derrotados. São inimigos, mas são inimigos já vencidos. E a Bíblia, ela utiliza algumas linguagens para se referir a esse inimigo vencido. O primeiro ele se refere ao diabo como a serpente esmagada. Está lá em Gênesis 3:15. Diz assim: estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás ao calcanhar. Então, essa passagem de Gênesis 3:15 é conhecida como o proto-evangelho, né? O primeiro evangelho, a primeira boa nova já declarada por Deus, a promessa que ele fez à mulher que da semente dela nasceria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente, né? A cabeça de Satanás. E esse alguém já nasceu, foi Jesus Cristo. Então ele não vai esmagar a cabeça da serpente, ele já esmagou. No momento que ele declarou está consumado lá na cruz, a cabeça do inimigo foi esmagada. Ele ainda está resistindo, agonizando, até o momento em que Jesus voltar, mas nesse momento ele já é um inimigo vencido. Então a gente não tem que
entrar numa briga para vencer Satanás. Ele já é um cachorro morto. Outra linguagem que a Bíblia utiliza fala das potestades despojadas, que está lá em Colossenses 2, 14 e 15. Rose vai ler para a gente. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando na cruz e despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Então a gente vê Paulo falando, né, que Cristo, quando ressuscitou, ele despojou todas as potestades, tirou a autoridade delas. E ele utiliza aqui uma linguagem militar daquela época, quando um exército vencia o exército inimigo. O exército vencedor, ele ia lá e despojava, tirava toda a armadura do exército que foi vencido, como uma forma de humilhação, e expunha eles para deixar bem claro para que eles estão derrotados. Então é essa linguagem que Paulo utiliza, falando que Jesus foi lá, pegou todos os espíritos malignos, despojou a armadura deles e expôs eles ao ridículo, para deixar bem claro que agora eles eram vencidos, que Jesus expulsou o príncipe desse mundo para poder reinar. Outra linguagem é o exorcismo cósmico. Está lá em João 12, versos 31 ao 33. Lê pra gente, Rosa. Diz assim: chegou a hora de este mundo ser julgado, e agora o príncipe deste mundo será expulso. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Ele disse isso para expressar o tipo de morte que haveria de sofrer. O povo lhe replicou: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes afirmar: o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é, afinal, esse Filho do Homem? Então Jesus lhes explicou: ainda por mais um pouco de tempo a luz estará entre vós. Caminhai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos surpreendam. Pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde vai. Então a gente vê aí Jesus falando que a partir do momento que ele fosse levantado, o príncipe desse mundo seria expulso. Ele não vai ser expulso, ele já foi com a ressurreição, e com a ressurreição de Cristo, o líder desse mundo foi tirado de seu trono e Jesus já assumiu. E ele utiliza aí o termo de expulsar, que é o mesmo termo que era utilizado quando se referia à expulsão dos demônios, né, dos corpos das pessoas. Então, ele foi expulso. Isso não significa que eles perderam sua ação, o diabo e os seus demônios continuam agindo no mundo, mas eles agem agora como seres derrotados, porque Cristo tirou o poder deles e agora Cristo reina. Um dia vai reinar por completo, mas ele já reina aqui agora e o diabo sabe disso, né? Ele é uma serpente esmagada e é uma serpente que está agonizando, então ainda consegue causar dor, mas vai chegar uma hora que essa serpente para de estribuchar de vez e morre. E o último tópico que a gente vai ver hoje é a respeito da morte, que está lá em Hebreus, capítulo 2, versos 14 e 15. Diz assim: portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou dessa mesma conjunção humana, para que pela morte destruísse aqueles que têm o poder de morte, a saber, o diabo. Livrasse todos os que ao longo de toda a sua vida, estiverem escravizados pelo medo e pela morte. Pelo medo da morte, desculpa. Então, a gente vê aí o autor de Hebreus falando que Jesus venceu a morte e aquele que tinha o poder da morte, ou seja, o diabo. A Bíblia fala, né, que o salário do pecado é a morte. Quando o diabo fez o primeiro casal pecar, isso trouxe a morte no mundo. Então
morte era o poder que o diabo tinha, mas Jesus venceu a morte ao morrer e ressuscitar. Então a gente chama isso de a morte da morte. Jesus matou a própria morte. Então o diabo foi vencido e a gente vê a Bíblia deixando bem claro que o próprio Cristo já venceu o Satanás. E a gente vai ver isso com mais detalhes assim no próximo vídeo, que a nossa batalha espiritual agora consiste numa batalha defensiva e não ofensiva. Cristo já venceu, conquistou o território para a gente, venceu o inimigo, e agora o nosso papel é defender esse território que foi conquistado, não deixando o diabo voltar. Então a gente não destrona Satanás, ele já foi destronado e a gente resiste para que ele não volte. Não, que o sacrifício de Cristo ele foi definitivo, né? Ele já fez tudo que precisava ser feito. E a nossa parte é só dar continuidade em obediência ao Senhor, né? Buscando a face dele, buscando santidade. Sim. Para que o inimigo das nossas almas não tenha poder, né? Sobre as nossas vidas. Sim. Mas todo sacrifício já foi feito por ele na cruz, né? Sim. Então, o nosso papel agora é proclamar essa mensagem maravilhosa de que Jesus morreu por nós e venceu o nosso inimigo. E através dessa mensagem que as pessoas serão libertas, né? E não por meio das estratégias que os movimentos de batalha espiritual costumam utilizar. Isso aí, gente. Vamos continuar firme no Senhor, porque a gente tem muito mais a ganhar com Ele do que sem Ele, né? Sim. E toma cuidado com a frieza espiritual, que ela é o grande aliado do inimigo das nossas almas. Ela nos afasta de Deus, né? E nos afasta das promessas, dos planos, de tudo, da esperança que nós temos em Cristo Jesus. E sinceramente, eu não quero estar aqui quando Jesus vier e subir com a igreja, ficar aqui na terra. Quem ficar vai padecer bastante, então, e espero que o mesmo de cada um que esteja aqui ouvindo, que a gente tenha certeza da nossa fé, convicção em quem nós cremos e que possamos seguir juntos, firmes, um ajudando o outro a se levantar, dar força, ânimo, vigor e orando, né? Em constante oração. Amém. Então, gente, só se vocês gostaram do vídeo, foi proveitoso para vocês, compartilha, divulga aí esse trabalho. Não é pela gente, que a gente não ganha nada fazendo isso, fora a satisfação de saber que talvez vidas estejam sendo alcançadas. Quanto a isso não tem preço, pois ganho pessoal a gente não tem nenhum, né? Se a gente for viver disso, a gente vai morrer de fome. Então compartilha o vídeo, ajude aí a palavra a ser divulgada. Comentem também aí o que vocês estão achando, o que vocês concordam, não discordam. O que vocês concordam e não concordam. Aqui ninguém está sendo dono da verdade, então deixem aí o parecer de vocês. Vamos manter aí o diálogo respeitoso, pois o importante é a palavra de Deus ser divulgada. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até mais, gente. Que Deus abençoe.